Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre a lei da adoração e as plantas, porque eu estou falando sobre as leis divina e natural. Essas leis regem o universo e Deus coordena tudo com as suas leis. Então essas leis são eternas e imutáveis. Então a lei da adoração é uma lei também eterna, imutável. E se o homem possui essa lei dentro dele, esse sentimento, o animal possui, a planta possui, todos os seres possuem. Só que o homem, depois de uma certa fase, ele começa a ter consciência disto. Às vezes ele trabalha inconscientemente. E os seres mais primitivos, mais inconscientes. A lei existe, só que é de uma forma inconsciente. Eu estou sabendo porque eu estou trazendo essas ideias para discutir o princípio inteligente nas plantas como uma hipótese bastante viável. Eu estou pegando essas leis, baseando em cima do estudo do Livro dos Espíritos, porque ele apresenta, Livro dos Espíritos do Allan Kardec, que ele apresenta trabalho de ciência, apesar de alguns cientistas dizem que não, mas nunca nem leu, nem sabe o assunto e dá opinião sem saber que não é essa a opinião certa da ciência. Mas então vamos ver. Ele pergunta, o Allan Kardec, na pergunta 649, em que consiste a adoração? A resposta: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima-se sua alma de Deus. Quando o homem tem consciência, faz isto conscientemente. Ou seja, a proporção que ele vai evoluindo, vai abrindo o seu leque de entendimento, ele começa a ver a necessidade de refletir sobre Deus. Que Deus é a base primária de todas as coisas, ele vai saber disto. E aí, quando ele vai refletir, ele vê numa lógica racional que não tem como você explicar esse universo imenso, com bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de planetas, de sóis e tudo, sem ter uma inteligência por trás. Ele vai entender que o homem é um ser muito inteligente e não tem como explicar um homem inteligente ter formado do nada. Só existe uma inteligência por trás disso tudo. E a planta, ela faz parte desse processo do princípio inteligente. A planta também tem inteligência, só que a inteligência dela não há ainda na fase racional igual o homem, porque a inteligência é um atributo do princípio inteligente. Ela tem, só que ela não tem consciência como o homem vai ter consciência, mas ela tem. Então a lei da adoração existe nas plantas, só que ela não tem consciência. Ela está harmonizada com as leis de Deus de uma forma inconsciente, porque ela ainda está naquela fase de simples e ignorante. Então as plantas estão harmonizadas com as leis divinas, sem ter consciência. O homem, quando tiver consciência, ele vai se harmonizar com as leis divinas conscientemente, como é o caso dos espíritos angelical. Nesse processo de evolução, o homem toma consciência, trabalha a consciência, trabalha a ideia do livre-arbítrio, a ideia de Deus, e quando ele chega no ser angelical, ele vai praticamente viver em harmonia 24 horas com as leis divinas. Mas as plantas também têm a lei da adoração. Inconscientemente, ela está harmonizada com as leis divinas. E dá para ver, tem muitos trabalhos que nós podemos ver isto. Que eu tenho falado em algumas séries, evidência científica, e vou falar ainda. Já falei umas 50 e poucos evidências científicas e vou falar pelo menos mais umas 50, sobre mostrando as possibilidades do entendimento do princípio inteligente das plantas. Então, o Allan Kardec pergunta, na pergunta 650 do Livro dos Espíritos, a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Ou seja, a lei da adoração é inata ou é fruto de um ensino? A resposta dos Espíritos:
sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, naturalmente, esse sentimento é inato. Mas a consciência desse sentimento vai demorar. Porque o homem está evoluindo, a evolução do homem, a evolução das espécies, como Darwin trouxe isso para estudo. Lembra, isso é milhões de anos. Esse princípio inteligente faz essa evolução na linha do tempo. Você não dá nem para saber quantos milhões de anos tem lá atrás. Há quantos milhões de anos nós estagiamos na fase que estava treinando as sensações? Quanto tempo? Por isso que não lembra porque, mas a ideia está inata, então já está dentro. Por isso que o Kardec pergunta aos espíritos. Olha a pergunta que ele faz logo depois. Pergunta 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Se já houve povos desprovidos, já que a ideia inata, houve ou não? Olha o que é que os espíritos dizem. Não, porque jamais houve povo ateus. Todos compreenderam que acima deles há um ser supremo. Isso é inato. Nós já tivemos regimes políticos que tentou impor isso na sociedade. O comunismo, há pouco tempo, naquele leste europeu, em Cuba, na China, no Vietnã, tentaram colocar na sociedade, ensinar que Deus não existe, que o Espírito não existe, que a matéria explica tudo. E adiantou? Não adiantou, nem vai adiantar, porque essa ideia inata está dentro da pessoa. Essa ideia de Deus, essa ideia está desde o início, lá quando começou o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele começou lá, ele não tem como ele fugir disso. O princípio inteligente, você lembra que eu falei assim, é como se esse princípio inteligente já tem dentro dele todas essas virtudes divinas, está dentro dele essas virtudes. Está dentro do princípio inteligente o amor, o bem, a caridade. Está dentro dele a paz, a fraternidade. Ele não pode fugir, ele vai apenas trabalhando num nível inconsciente inicial, mas vai chegar um momento que o nível fica consciente. Quando ficar consciente, aí ele vai dar um grande salto. Mas esse princípio inteligente que está dentro, até cair no nível de consciência no homem, isso demora muitos milhões de tempo. É muito tempo que custa. Então, nós estamos, por isso que eu estou dizendo assim, estou trazendo uma tese, o princípio inteligente nas plantas, que no momento, com certeza, tem botânicos que rirão de mim. Dirá que é bobagem o que eu estou dizendo. Mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo, apesar de ser só uma hipótese. Tenho certeza porque o princípio inteligente é lei do universo. Do universo. Tenho certeza que quando trouxer isto, vai abrir o leque para entender o fenômeno da evolução de espécie que o Darwin fala. Vão entender muito mais a coisa da genética. Vão entender muito mais. Vão entender o corpo espiritual das plantas, o psicossoma das plantas. Vão entender essa frequência energética, esse modelo organizador que tem nas plantas. Vão entender isso. Então esse princípio inteligente, ele é inato. Por isso que nunca existiu povos materialistas. Aí ele diz assim, pergunta 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Adoração como fonte, a lei natural, o princípio inteligente já tem lá essa lei natural dentro dele? A resposta dos espíritos.
Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem, e é por isso que encontramos adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes, porque depende do grau de evolução. Agora, no homem, a adoração vai mudando de formas diferentes, até ele chegar a entender em espírito e em verdade isto. Agora, o ser primitivo, uma planta, por exemplo, ela tem isto e não tem consciência, está em nível de inconsciente dela, porque ela não trabalha ainda a parte da consciência. A planta ainda está trabalhando das sensações. Esse princípio inteligente está trabalhando isto, e esse princípio inteligente ainda está formando o seu corpo espiritual. Existe um modo, uma inteligência divina direcionando toda a evolução dos seres. Toda. A evolução precisa trazer a discussão de Deus para o assunto. Precisa trazer a discussão de reencarnação para poder entender a teoria da evolução do Darwin. Precisa. Porque a evolução é feita ora aqui, ora no mundo espiritual, ora aqui, ora no... É como se fosse... Ele vai fazendo uma caminhada. A caminhada não é retilínea. Ela vai crescendo assim. Encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Por isso que o Chico Xavier tem um livro. Leia. Os homens de ciências, de botânica, leia. Evolução em Dois Mundos. Psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Evolução em Dois Mundos. Vai abrir um leque de grande entendimento quando você lê esse livro. Evolução em Dois Mundos. Meu irmão, essa lição de hoje, vamos parar por aqui. Voltaremos a discutir de novo essas leis divinas. Até o próximo encontro nosso. Boa sorte.